A paz e a graça, meu irmão. Deus te abençoe. Irmão, deixa eu te perguntar, você já sentiu um frio na barriga quando o pastor te convidou para trazer uma saudação e cada passo que você está dando, chegando perto do altar, vai te dando aquele medo, aquela insegurança, aquele frio na barriga? E por mais que você saiba que Deus te chamou para fazer aquela saudação, você ainda fica um pouco desconfortável. E eu creio que esse vídeo vai te ajudar. Eu vou trazer aqui para você alguns ensinamentos poderosos no livro de Salmos, para você, quando for chamado para dar uma saudação, para falar uma palavra de Deus ali rápida para os irmãos, você está seguro. Amém, irmãos? E a primeira coisa que eu quero te ensinar, irmãos, que quando você for chamado para dar uma saudação, fala daquela palavra que você já domina, você já conhece, que você já leu. Talvez você pense assim, eu preciso trazer aqui uma palavra mais difícil, uma palavra mais rebuscada. Mas, irmãos, fala aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E o primeiro Salmos que eu quero compartilhar com você é o Salmos 91. Porque ele é um dos salmos mais poderosos quando se trata de proteção e refúgio. Ele já começa com uma declaração de confiança inabalável. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E isso nos ensina sobre a segurança que encontramos em Deus quando nos colocamos sob o seu cuidado. Hoje, em tempo de incerteza e medo, muitas vezes nós procuramos proteção em coisas temporárias. Mas o Salmos 91 nos lembra que a verdadeira segurança vem de estar em sintonia com o Altíssimo. Aplicar esses salmos em nossa vida significa confiar não apenas em momentos de crise, mas de fazer Deus o nosso refúgio diário. Porque no versículo 7, ele diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma promessa da proteção divina, especialmente quando enfrentamos situações que parecem esmagadoras. E hoje em dia, quando somos constantemente bombardeados, quando ligamos a televisão, é notícia de caos, tragédia. A ideia é que podemos estar seguros em meio a uma destruição é muito reconfortante. Um exemplo prático é cultivar a confiança em Deus durante os desafios cotidianos, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja na sua saúde. É como estar no meio de uma tempestade e ainda assim sentir paz. O segredo é fazer do relacionamento com Deus o seu porto seguro. Bom, irmãos, isso já dá uma saudação, né? Já traz conforto. Você trouxe aqui a mensagem do livro de Salmos, ali no número 91. Você pegou os principais tópicos e aplicou. Vou te dar mais alguns exemplos. Outro salmo que merece também um destaque é o Salmo 27. É um cântico de Davi, que ele afirma com coragem: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E essa é uma pergunta retórica. Ela serve como um lembrete de que, quando Deus é o nosso guia, o medo perde o seu poder. Nos dias de hoje, com tantas preocupações nos cercando, seja no trabalho, nas finanças, ou até mesmo na nossa saúde, é fácil deixar o medo dominar. No entanto, esses salmos nos convidam a refletir sobre o verdadeiro papel da fé. Ela não elimina os desafios, mas nos dá força para enfrentá-los. A coragem de Davi diante da adversidade pode ser um exemplo poderoso para cada um de nós. Salmo 27 também nos ensina sobre a paciência e o desejo de buscar a presença de Deus acima de tudo, porque Davi afirma: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso nos lembra de colocar nossa prioridade no relacionamento com Deus acima de qualquer outra busca. Nos dias de hoje, podemos aplicar isso ao dedicar tempo diário para orar, ler a palavra e meditar na lei do Senhor. Por exemplo, começar o dia lendo a palavra, lendo os salmos, isso pode transformar a sua perspectiva diária. Essa prática de estar constantemente buscando a presença de Deus nos fortalece para os desafios diários. Um outro salmos, irmãos, é o Salmos 46. Salmos 46 nos apresenta uma mensagem de esperança e confiança em tempo de caos. E ele começa a poderosa declaração:
Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso não apenas nos mostra que Deus está ao nosso lado em momentos de crise, mas também que Ele é um abrigo seguro quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Irmãos, nos dias de hoje, quando enfrentamos incertezas, crises globais, crise econômica, crise sanitária, esse salmo nos lembra que a nossa segurança não está nas circunstâncias, mas está em Deus, que permanece firme. Aplicar isso em nossa vida diária pode significar tomar um momento de pausa em meio ao caos para orar e lembrar que Deus está no controle. E outro aspecto do Salmos 46 é a sua ênfase, aquietai-vos, e reconhecer o poder de Deus, né? Diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes, na nossa vida acelerada, é difícil encontrar tempo para essa quietude. Esse versículo nos convida a parar e refletir. Isso pode ser feito através de momentos diários de meditação, reflexão ou simplesmente afastar-se das distrações por alguns minutos para realinhar o coração com Deus. Um exemplo prático disso é tira 10 minutos do seu dia, senta, desliga sua mente dos problemas e começa a orar, começa a ler alguns trechos da Bíblia, permita que Deus traga paz à sua mente. A verdadeira força, como aprendemos nesse salmo, vem de saber que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece estar perdido. Mais um salmo, irmãos, é o Salmo 121. Você está vendo que eu estou trazendo somente salmos conhecidos, irmãos? Salmo 121 é conhecido por sua mensagem de proteção e confiança, porque ele começa com uma pergunta reflexiva. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta imediata e clara é: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse salmo nos lembra que, em momentos de incerteza e desafios, a nossa ajuda vem do Criador, que fez todas as coisas. Muitas vezes nos sentimos tentados a buscar solução em fontes temporárias, mas a verdadeira segurança vem em saber que o socorro divino é constante e firme. Aplicar isso ao nosso cotidiano significa aprender a confiar mais em Deus do que nas nossas próprias forças ou em circunstâncias externas. O Salmo 121 também enfatiza que Deus nunca dorme ou nunca descansa, e isso nos dá uma garantia da proteção ininterrupta, que ainda diz: não permitirá que o teu pé vacile, aquele que te guarda não cochilará. Isso nos mostra que mesmo quando estamos vulneráveis, Deus está sempre alerta, cuidando de nós. Nos tempos modernos, onde o estresse e a ansiedade parecem dominar, é reconfortante saber que podemos descansar em Deus, confiando que Ele está sempre vigilante. Uma maneira prática de aplicar isso seria aprender a entregar as preocupações a Ele em oração antes de dormir, lembrando que Ele está no controle. Esse tipo de prática pode melhorar a qualidade do sono e trazer paz ao seu coração. E agora, o último salmo, irmãos, da gente terminar esse vídeo, e eu quero que você aplique e deixe no comentário se você se identificou com algum ou se você quer aplicar algum desses salmos. É o Salmo 139. Irmãos, ele é um dos salmos mais poderosos e eu pessoalmente gosto muito desse salmo, porque ele é um salmo profundo em relação à compreensão de quem somos aos olhos de Deus. Ele começa afirmando: Senhor, tu me sondas e me conheces. Esse versículo nos lembra que Deus não apenas nos conhece superficialmente, mas entende cada detalhe da nossa vida, até os pensamentos mais profundos. Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos incompreendidos ou sozinhos, saber que Deus nos conhece tão profundamente traz um conforto e segurança. Aplicar esses salmos à vida cotidiana envolve confiar que, mesmo quando não entendemos a nós mesmos ou nossos próprios caminhos, Deus já tem um plano e conhece cada passo que daremos. Além disso, irmão, o Salmo 139 nos ensina sobre o valor da vida, pois no versículo 13 diz: Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Este é um lembrete poderoso que nossa existência não é acidental, mas intencional. Cada pessoa foi criada de maneira única e com propósito. No dia a dia, isso pode nos ajudar a lidar melhor com insegurança, sabendo que fomos feitos como um plano divino em mente. Um exemplo prático seria refletir sobre suas próprias habilidades e talentos, buscando maneira de usá-los para impactar positivamente os outros, sabendo que Deus te criou para fazer a diferença. Bom, irmãos, então eu compartilhei com vocês alguns salmos conhecidos, mas salmos profundos, poderosos. E para uma saudação, irmãos, eu tenho certeza
e Deus vai falar profundamente ao coração da igreja. Saiba, irmãos, que Deus te chamou e o início de todas as coisas, ela parece ser um pouco complicada mesmo. A gente fica um pouco com medo, isso é até um temor de Deus. A gente não quer errar, não quer falar uma coisa, pode parecer heresia, né? Não quer falar alguma coisa que a palavra não fala, mas o início, ele pode ser difícil. E eu sei que o seu pastor vai te apoiar. Eu sei que a pessoa que te convidou, ela vai te apoiar. Então não fica com medo de errar, não. Porque o erro, irmãos, ele é para ser corrigido. Creia, porque Deus ele te chamou e ele te capacitou e ele te deu unção. Então exerce com dedicação e fé. Que Deus te abençoe, viu, irmãos? Já siga o nosso canal. Se você gostou, curte. Isso dá mais engajamento, ajuda o canal a crescer. Deus abençoe sua vida.